Olá, seja bem-vindo a mais uma aula comentada ATC. Uma realização ATC, Escola de Aviação Civil. Eu sou o Leonardo Canali. E eu sou o Fernando Fonseca. E nesse episódio nós vamos falar sobre navegação aérea. Vamos fazer uma introdução, aprender aí o sistema de coordenadas planas, o gradeado da Terra, além, é claro, de algumas operações matemáticas com ângulos. Começando aí um pouquinho da sua matemática no seu piloto privado. Isso mesmo. Para alunos ATC, esse episódio comenta a aula de navegação 1, de introdução, dos cursos de piloto privado e piloto comercial de avião e helicóptero. É isso aí. Se você não é um aluno ATC e não tem acesso ao curso, não tem problema, vai aprender também. Aproveite esse episódio e vamos voar juntos. Mais uma, Fonseca. Mais uma, Léo. Bora! Navegação. Pessoal, navegação, primeira aula, sempre introdução básica. Navegação é uma arte bastante simples. Assim, simples não, né? Mas o conceito é simples. Aprender a localizar-se e aprender para saber onde ir, né? Se orientar. Então, basicamente, se a gente poder localizar-se e orientar-se, seria mais ou menos assim. Saber aonde estou e saber para onde vou. Isso. Simples assim. Saber aonde estou e saber para onde vou. E eu sempre costumo brincar, assim, Fonseca, se eu for te fazer uma pergunta para o aluno, como é que você faz para ir para os Estados Unidos? Que proa você toma? Primeiro tem que olhar uma carta, né? Tem que olhar uma carta. Agora tem uma noção, Tem né? que ter uma noção. Mas antes disso, você tem que saber onde você está, primeiramente, né? Aonde eu estou nesse exato momento. Porque se eu falar assim, para você ir para os Estados Unidos, aqui do Brasil, basicamente você vai tomar alguma coisa perto do norte ali. Isso. Né? Mas se você estiver em Paris, vai ser alguma coisa oeste. Quer dizer, se você não sabe onde você está, nada importa para onde você quer ir. não tem como. Nem tem como. Então, primeiro você saber onde você está. Isso. Para depois saber onde ir. Então, isso é muito importante. A navegação, muitas vezes a gente pensa que é só, puxa, para onde eu vou? Para você saber para onde vai, precisa saber de onde você veio ou onde você está. Onde você está, perfeitamente. Então, isso é um ponto legal. Essa matéria de navegação aqui do PP, ela também não é muito prática, eu acho, né? Porque, assim, se a gente for observar a navegação que a gente usa no PP prático, não tem muito a ver com isso aqui. Verdade. Um pouquinho, talvez uma cartinha ou outra ali, mas é uma necessidade que você tem aqui no curso teórico. Sim. Certo? Vamos falar dos tipos de navegação, então, Fonseca. Vamos lá, vamos com essa riquíssima introdução que você começou agora, nesse exato momento. Então, a respeito da introdução aqui dos tipos de navegação, nós temos uma série de processos de navegação que existe na nossa navegação aérea, né? Uhum. Uma primeira que ela é praticamente a mais usada, tanto para os alunos de PP, até mesmo para o PC, Sim. durante as suas navegações, e foi considerada também a primeira navegação que o homem conseguiu fazer há muitos tempos atrás, que é a navegação visual. Ou observação, né? Ou a navegação observada, ou por contato, ou praticagem, né? Que costuma dizer assim também, dessa maneira. Aonde, como o próprio nome diz, visual, a utilização visual do humano, do homem. Então, durante essa navegação, ele vai se orientar através de cartas específicas, certo, aonde vai mostrar pontos específicos durante a rota que ele traçou na sua carta, e ele vai verificar se condiz aonde ele está com o que está na carta. Então, pontos específicos, a comparação. Então, vai olhar, por exemplo, ali tem uma linha de trem, existe um rio passando ali para o lado dele, uma rodovia, uma linha de transmissão de energia, uma fábrica ou uma cidade. Então, ele vai verificando através desses pontos específicos na Terra, junto com a carta. E ele verificando se um rio está do lado direito, se uma linha de trem está do lado esquerdo e uma cidade à frente dele, essa combinação desses elementos, ele consegue se identificar, falar, eu estou nesse exato momento, neste ponto. Perfeito. E para a navegação aérea, a gente tem as cartas visuais, pode ser a WAC, a RE, enfim. Isso. Mas isso aí vocês vão aprender no momento oportuno. É só importante entender que a gente tem uma carta aeronáutica que já... Porque assim, se a gente pegar uma carta rodoviária ou ainda uma
uma imagem de satélite, né? Sim. Às vezes ela não destaca coisas que são fáceis ali para nós no voo. Mas essas cartas WAC, RE, as cartas de voo visual, elas já destacam coisas que são fáceis de ver. Correto. Tipo linha de transmissão, linha de trem, tudo isso. Então, às vezes, você tem um cruzamento, um trevo de 2 rodovias, né? E aí você consegue ver. Muitas vezes o aluno ou quem não está na aviação fala, não, mas é possível. É possível. Sim. No começo você tem dificuldade, mas depois com um pouquinho de treino, no curso de piloto comercial que você tem que navegar aí 70 horas. Praticamente, né? Só visual. Só visual, você começa a pegar uma canja disso daí depois de algumas horas. Correto. Quer dizer, você consegue observar, né? E comparar o que eu tô vendo na carta com o que eu tô vendo lá fora. E aí você fala, bom, isso aqui tá batendo, então quer dizer que eu tô Nesse ponto exato mesmo. E é legal que você, obviamente, sabe de onde você decolou, né? Se Deus quiser. Né? Tem que saber, hein, gente? Pô, pelo amor de Tem que Deus. saber. Então você consegue, você tem uma noção da região que você tá. E ali você vai seguindo. Se você não perder o olho no... aquela coisa, um olho no peixe, outro no gato. Se você não perder a referência nunca, você não se perde. Mas acontece da gente perder a referência. Eu já perdi. Isso é natural. Eu também já perdi. Muitas vezes, normal. Não tem problema. Você se perde. E aí o negócio você tem que se achar, né? E sabendo ali mais ou menos onde você tá, se você não vai invadir nenhum espaço aéreo controlado, não vai invadir nenhuma zona ali aeroportuária, tá tranquilo. Mas acontece, né? A gente se perde, principalmente no começo. Depois você vai conseguindo ter um pouco mais de referência. Uma manha mesmo, né? De como funciona. E evita que você se perca. Natural. Então, você levantou uma questão muito importante, que teve um aluno que ele perguntou assim pra mim, mas o Fonseca, e se eu quisesse fazer uma navegação utilizando uma carta rodoviária? Um mapa mesmo rodoviário, né? Uhum. Aí eu falei assim, olha, isso pode te ajudar, mas pode te atrapalhar também. Na questão do que eu quero te falar? Em questão da segurança de voo. Porque, por exemplo, não vai ter um mapa que vai te mostrar exatamente as cotas de elevação. Da área que você está voando. Uhum. Então ali pode ser que vai ter algumas informações importantes na rodoviária que às vezes não tem lá na carta WAC, o que seja, ou a carta WAC vai ter mais informações criteriosas para voltar mais para a segurança do voo do que simplesmente ver que tem ali uma rodoviazinha, uma saidinha ali, um acesso. Isso para nós não interessa. Não importa pra gente. A gente tem que saber o quê? A região, a área que eu estou voando, se essa área tem uma elevação, né, alta, e o que essa elevação pode trazer de perigo para o meu voo. Exato. Nessas cartas, elas têm quadrantes, né? São quadrados, e ali indica a maior elevação dentro daquele quadrado. Então, se você sabe que você está naquele quadrado, você tem elevação. É claro que no voo visual, em tese você está vendo. Em tese, não. Você tem que estar vendo. Vocês têm que estar. Senão não funciona. Você tem que estar vendo. Então, você já reduz aí a chance de colisão. Mas se você for atravessar uma serra ou atravessar uma elevação, tem que saber. Você não vai esperar chegar lá perto. Então. Ou você vai fazer, por exemplo, um voo noturno. E aí? Não, aí... Um VFR em rota noturna. Esquece. Precisa então, de elevação. Você tem que ter uma carta específica, que é a WAC, que vai te orientar, né, através da rota que você traçou. Opa, tem elevação aqui, tem uma montanha aqui. Exatamente. Né? Ou até mesmo uma área desconhecida. Você vai voar, por exemplo, na região norte. Sim. Uma no nordeste ou no sul. E aí? Além das áreas proibidas que nós vamos ver em regulamentos, né, tem áreas de voo proibida, áreas de voo restrita, que essas cartas mostram também, né? Os passageiros condicionados, sim. Exato. Então, assim, você sabe que ali você não pode voar ou que tem alguma coisa acontecendo ali. Que, obviamente, na carta rodoviária não vai ter. Não vai ter. Perfeito, Léo. A próxima, que eu sempre gosto de falar também para os meus alunos, que ela é quase parecida com a visual, porque vai continuar usando a visual da mesma maneira. É uma combinação. É uma combinação, só que é uma combinação. Porque na visual é simplesmente, ouvintes, você não vai olhar para praticamente instrumento algum dentro do avião. É lógico, né? Os mais importantes, o altímetro e o velocímetro. Acabou. E o resto para fora. Visual, aliás, sempre. É uma mania de aluno. Nas primeiras aulas, principalmente aqueles que vêm muito do Flight Simulator, as primeiras horas de voo, o nego fica olhando pra dentro. Já. Olha pra fora. Isso, vai pra fora. É visual, VFR, lembra? Regra de voo visual. Isso mesmo. Quero manter a altitude, tô olhando pra altitude. Não, você tem que aprender a manter o avião reto e nivelado olhando pra fora. Isso, referência com o narizinho do avião. Nariz do avião, horizonte. O horizonte acabou. Pra fora. É fora. Isso mesmo. Então, na estimada, é a carta visual, da mesma maneira, mas adiciona alguns outros instrumentos ali. Que nada mais, nada menos é um velocímetro, a bússola, né, para você ter a orientação, e o relógio.
Certo. Acabou. Porque por isso que esse nome fala estimada, né? Você vai traçar uma rota lá na sua carta, você vai traçar um rumo, que é a direção dessa rota, e o tempo que você estima, né? Uma velocidade de cruzeiro que você vai voar no seu avião. E esse tempo, através ali das referências que você vai tomando durante a sua rota, eu vou passar nessa cidade daqui 5 minutos. Então, através dessa sua velocidade, com a bússola, né, a direção que você está mantendo, e com o relógio, em 5 minutos você passou, beleza, então eu estou realmente nesse certa. ponto. Daqui 20 minutos eu vou passar sobre um pedágio, sobrevoar um pedágio, numa rodovia. Então, nesse tempo, se não passou, é porque tem algum vento ali... O vento tá te atrasando. Que está te atrasando. Ou você passou em menos de 5. Então, ali de diferença. Então, o vento está te empurrando. Entendeu? Ou, por exemplo, um vento te tirou dali da rota. Nessa direção, você tinha que estar no rumo, por exemplo, dos 250 graus. Mas acabou passando essa referência à sua esquerda. Então, tem um vento de través te empurrando. Você está derivando, né? Durante a sua rota. Então, a estimada, ela começa a você ter uma noção do que está acontecendo com a sua velocidade, o seu tempo e a direção que você está tomando, né? Portanto, a navegação estimada, ela é feita junto com a visual e vice-versa. Isso. Então, a gente vai usar sempre visual e estimada. E estimada. Né? Sendo o instrumento de voo, aliás, Fonseca, curiosidade aqui, né? Sim. Talvez o instrumento mais antigo da aviação, de um avião, seja o relógio. Olha, interessante. Porque Santos Dumont mandou o colega dele, chamado Cartier, fazer um relógio pulso. Todo mundo fala, né? Sim. Santos Dumont é o pai do relógio pulso, é verdade. E é mesmo. Ele usava um relógio pulso, mas assim, para dentro do pulso. Sim. Por quê? Na verdade, o primeiro instrumento era um chapéu. Então vou contar a história. Sabia disso ou não? Não, essa não, do chapéu não. Santos Dumont acelerava o seu avião e quando a aba do chapéu dele dobrava com o vento, ele sabia que já podia puxar o rotate. Que interessante. Ele achou isso amador demais e pediu para o Cartier fazer um relógio de pulso para que ele pudesse segurar aqui com a mão no manche e conseguir olhar ao mesmo tempo. Por isso que o relógio de pulso originalmente ele não é aqui para fora do pulso, ele é para dentro. E alguns até senhores usam, né? É difícil você ver jovem, mas senhor é comum. Para quê? Para que ele pudesse contar o tempo. Então ele contava, porque não havia velocímetro. Isso. Então ele contava o tempo para poder ter essa noção do rotate. Isso. Então o primeiro instrumento de voo do mundo é o chapéu e o segundo é o relógio. E no caso da navegação estimada, o relógio é fundamental. Isso, faz parte, né, dessa navegação, né? Exatamente. Só uma curiosidade. Isso, mas muito importante também. História sempre é bem-vinda, né? E aí nessa navegação eletrônica, vai lá, Fonseca. Bem, eu sempre também falo que da eletrônica, muitos acham, né, pode ser alguma coisa de computador, né? Alguma coisa assim dessa maneira, mas realmente né? Voltada ali dentro do avião. Mas lá atrás, né? Porque para o usuário é um GPS. Isso, para nós mesmos é GPS, é mais mesmo um sistema, um banco de dados que a aeronave, né, vai manter através desses sistemas eletrônicos, os inerciais, e vão atualizando esses dados e o avião vai sempre sabendo onde está. Basicamente, você vai pôr uma posição inicial. Então, você vai colocar a coordenada que o avião tá. Como é que eu sei a coordenada que o avião tá? Simples. Na carta de estacionamento dos grandes aeroportos, dos grandes aeródromos, existe a coordenada geográfica de cada portão. Isso mesmo. Então, eu tô lá num certo portão, eu tô no portão 6, por exemplo. Eu pego lá a coordenada do portão 6 e coloco no FMC lá, no computador de voo, enfim, aí depende do avião o nome que isso vai ter. Mas enfim, eu dou esse input inicial. O avião fala, legal, eu tô nessa coordenada. E aí tem um sistema inercial, que são praticamente umas bolinhas que vão captando a movimentação do avião, e aí a partir daquele ponto inicial ele sabe, bom, quando você faz o pushback, né, o avião se mexeu tantos metros para trás. Bom, se ele estava naquela coordenada, agora ele está nessa. Isso, ele vai sempre atualizando à medida que ele vai voando, que ele vai caminhando. Vai se mexendo. Isso mesmo. Isso gera erro. Então, assim, ele não é 100% preciso. Então, por exemplo, no final de um dia, a gente pode ter um erro de precisão de vários metros. Sim. Então, por isso que, assim, sempre que o avião vai ficar paradinho lá e tal, o piloto, a tripulação, pode resetar esse sistema inercial, colocando novamente uma coordenada para tirar os errinhos. Isso mesmo. Porque ele não é preciso na captação do movimento dele. Mas é preciso o suficiente. Sim, sim. Né? Não é 100%, mas é preciso o suficiente. Já é uma melhora
Sim. do que você, o piloto, fazendo o voo visual, né? Exato. É lógico, né? As aeronaves mais modernas, praticamente o piloto não vai utilizar a navegação visual. Não vai. Isso não vai. Né? Mas vamos imaginar que um Cessninha fosse um Cessninha aí super moderno e tivesse esse tipo de sistema. Ele seria muito mais vantajoso e muito mais preciso. Com certeza. Se for comparado com o erro humano, né? Não Porque tem a dúvida. aí... Então ainda é muito bom. Sim. Aí você fala, mas por que existe isso? Usa GPS logo para saber a coordenada, né? Sim, o GPS é uma solução, mas a gente não usa por um seguinte motivo. O GPS, né, ele é o Global Position System, sistema de posição global. O GPS em si, ele é um sistema americano que tem cerca de 30 satélites que estão aí. Você precisa de 3, 4 acima do horizonte para fazer a triangulação. Mas o fato é o seguinte, os Estados Unidos como país pode dar um shutdown nesse sistema a qualquer momento. Ou outros sistemas de localização satélite, como o GLONASS, que é um sistema russo, tem um sistema chinês também. O europeu também. Tem o europeu, tem vários. Galileu, né? Galileu da União Europeia. Isso. Então, assim, você tem vários sistemas. Mas você tem sempre um comando político ali. E aí você já imaginou, você tem um monte de avião voando aqui no Brasil, por exemplo, baseado no GPS, e os Estados Unidos decidem desligar o sistema por qualquer motivo. Às vezes não é sacanagem, às vezes tem uma ameaça terrorista, sei lá, enfim, não sabemos o que pode acontecer. Então, por esse motivo, nós temos os aviões voando de maneira autônoma. A maior parte desses aviões comerciais aí, né, Boeing, Airbus, eles têm lá o sistema, a maior parte não, 100%, sistema inercial, e ele voa independente. Né? Isso mesmo. Então isso traz segurança para a operação. Até só pra gente dar uma puxadinha aí a respeito dessa guerra que tá ocorrendo, tem um vídeo muito interessante no YouTube que é alguns aviões, como os aviões estão voando, sobrevoando ali a Rússia, né? Porque o sistema GPS está proibido na Rússia. E aí? Exato. Então, utiliza esse tipo de sistema inercial. Não tem outro jeito. O próprio avião, ele consegue saber aonde está durante toda a sua navegação. Porque o GPS está proibido, o voo lá. Então, veja. E aí, como é que os aviões... Aí vai como é que faz? Chão? Exato. Vai. De alguma forma, e principalmente quem está em voo, quem tem que voar. Então, essa é uma maneira da gente não depender de um sistema que é muito legal, que é o GPS, e qualquer sistema semelhante. Isso. Mas ele ainda tem uma questão geopolítica importante. Sim, né? Em cima, isso mesmo. Bem, a próxima, que eu sempre falo também, que... Bem, Léo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Então, se eu tenho a minha carteira VFR e IFR, eu já sou no meu brevet. E vamos supor que um determinado rota que eu quero fazer um voo legal aí tá fechado. Né? Tempo fechado, nublado, tá com camada. E aí, como é que vai funcionar o meu IFR? Aí ferrou, né? Porque se você não consegue ver, como é que você vai voar visual? Então, porque eu aprendi daquela visual. neblina. E aí? Todo mundo no chão, né? Imagina um caos aéreo que não poderia causar isso aí. Pelo amor de Deus. Imagina se a gente só voasse com o céu limpo, Cavoque. A gente, no voo de instrução, faz isso. Né? Óbvio, no voo de lazer que eu faço, às vezes vou com a minha esposa, a gente vai para ir com a minha família. Não vou me meter, não vou dentro de nuvem, para quê? Ainda mais com aviãozinho, não tem sentido. Isso mesmo. Mas, na nossa infraestrutura aérea de um país, a gente não pode, com qualquer chuva ou qualquer nuvem, parar os aviões no chão. Não pode. Isso seria um caos aéreo. Né? Sim. E aí a gente tem que criar soluções para isso, né? Sim. E uma das soluções é realmente a navegação eletrônica, mas antes da navegação eletrônica, a primeira solução para isso foi a radionavegação. Radionavegação. A rádio, ou navegação rádio, né? Tanto faz. A radionavegação, ou navegação rádio. Que justamente o próprio nome, né? O rádio, né? Mas não tente comparar com o rádio do carro. Sim. São frequências diferentes. Trabalham em frequências também diferentes, né? Para que não haja interferência entre o rádio do veículo. Outro espectro. Com o rádio ali do avião. E justamente são antenas, né? São ali colocadas durante uma rota prevista. Vamos supor que abriu, por exemplo, uma rota... Vamos supor agora São Paulo, Rio de Janeiro. Certo. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Fosse somente visual. Uhum. E aí um tempo fechou. Como é que iria fazer? Então, durante esse trajeto, né, onde muitos aviões voavam o visual, e quando fechava o tempo, colocaram antenas durante esse ponto, né, do ponto A ali de São Paulo até o Rio de Janeiro, que seja, e os aviões se guiavam
com essas frequências que os pilotos colocavam dentro do avião para conseguir se orientar através desses instrumentos, mostrando, olha, a antena está nessa direção, agora a antena está aqui, a antena está ali, até você chegar no seu destino. Basicamente tinha o que se chama dentro do avião, hoje é mais complexo que isso, mas para simplificar para o aluno, Sim. era um radiogoniômetro. O que é um radiogoniômetro? Tem uma setinha dentro do avião que aponta para onde a estação está. Então, se houvesse um radiogoniômetro no seu carro, Isso. você ia pôr lá a frequência da sua rádio favorita e ia ter uma setinha que ia mostrar de onde está vindo aquele sinal. Esse sinal, isso mesmo. E aí você ia conseguir voar ou navegar com o teu carro até a rádio lá para saber e conhecer o seu locutor favorito. Isso. Eu não sei se você já soube dessa história, né? Que hoje não se faz mais isso. Mas as rádios antigamente, as rádios mesmo FM ou AM, elas colocavam frequências, falavam frequências em kilohertz mesmo, né, nas FMs e nas AMs, e falava aquele ZYZ. Prefixo. Ainda fala. Ainda fala? Mas vem da aviação. Isso aí é justamente para que os pilotos, né, em regiões onde não tinha estruturas de antenas, conseguissem localizar, colocava essa frequência específica, né, que as rádios emitiam, para conseguir se orientar através desse instrumento. Basicamente ele ainda é. É uma herança. Você já ouviu a rádio? ZYD694 CBN São Paulo. Isso, Tem que falar a cidade. Tem que falar a cidade. O prefixo e a cidade, isso né? Mesmo. Isso vem dessa época e permanece até hoje. A cada 30 minutos tem que transmitir legal. até hoje. Então passa ainda. Ainda passa. Então, se você ouve uma rádio... É que hoje a gente ouve rádio por internet. Aí na internet não precisa. Mas se você ouvir a rádio mesmo, é obrigatório. E aí, qual que é o ponto? A ideia era que se você tivesse uma região como essa, né? Você sintonizava a rádio, ouvia, esperava vir o prefixo para você saber que você está sintonizado na rádio que você queria. Uhum. Aí você batia o prefixo, sim. CBN, tal, ZYD, blá, blá, São Paulo. Opa, tô na rádio certa. E aí o radiogoniômetro mostrava ali tava apontando para onde estava vindo aquele sinal. Ficava apontando lá atrás. Quando não tinha uma estrutura de rádio suficiente. Hoje em dia não se faz isso, né? Não, hoje em dia tá tirando o rádio. Tá tirando o rádio, tudo GPS, tudo GNSS, tudo satélite, GNSS acabou, né? Acabou. Isso. Aqui no Brasil ainda tá começando a desligar, fazer esses cortes nessas antenas. Porque também tem um custo muito alto, né? Manutenção das antenas aeronáuticas. Você precisa 24 horas por dia. Todos os dias. E é muito importante a gente falar assim. Então, nós temos na radionavegação, nós temos num sistema mais complexo e moderno, estações específicas para isso. Aí sim. Ponto. Mas nos primórdios, nós usávamos as estações de rádio que existiam mesmo. Isso mesmo. E aí essa lei, nessa época, foi criada para ajudar a navegação aérea. Isso. Por favor, a cada 30 minutos, transmita o seu prefixo, sua cidade, para ajudar os pilotos que estão usando o seu rádio como né, uma referência. Isso mesmo. Show. O próximo, né, embora a gente já comentou aí um pouquinho atrás, que é o satélite, né? O GPS. Todo mundo usa isso. O Waze. É o que mais utiliza aí nos veículos, né? Antigamente era aquele GPSzinho, agora é o celular mesmo que emite, né, essas informações. Então o satélite, né, o GPS não tem segredo. São satélites que estão na abóbada terrestre lá, são satélites que não são geoestacionários, estão em órbita, e eles ficam ali transmitindo posição, transmitindo um sinal que um receptor GPS, que é o que tem no seu celular, o que tinha nesses GPSzinhos, o que pode ter nos aviões, ele fica recebendo aquele sinal e fazendo a triangulação e assim determinando a tua posição, onde você está. E a forma como funciona esses satélites, né, eles têm que estar sempre em comunicação. E sempre em três ou mais. 3 ou mais. 3 ou menos já começa a degradar o sistema, né? Praticamente não triangula. Por isso que o GPS hoje está sendo utilizado, mas ainda as aeronaves mantêm o seu próprio sistema inercial, que é o próximo que a gente... a gente já falou do inercial. Desculpa, agora é o astronômico. Que ultimamente era o que os aviões usam hoje. A astronômica é um troço assim que a gente tem que ensinar, mas é meio... muito ultrapassado. Não usa também. Na aviação nunca usou. Não tem como você observar os astros num avião. Porra, a 300 km por hora, 500, 600. Né? Num navio usou-se muito. Opa, né? Com certeza. Talvez como é que as navegações do descobrimento das Américas aconteceram. Né? Coisas, né? Um instrumento e tal. Mas assim, pra gente ser simples, todo mundo já deve ter visto um Cruzeiro do Sul.
né? Então você consegue localizar, bom, o sul está aqui, quer dizer que o norte está aqui, só olhando o Cruzeiro do Sul, que é uma observação a olho nu. Mas existe um instrumento que chama sextante, que ele consegue medir a distância dos astros e tal, e você consegue ter uma precisão bastante razoável com essa forma de navegação. Então, a navegação astronômica é baseada na observação dos astros. Isso mesmo. E, inclusive, os antigos Boeings, né, 737, eles tinham aquelas janelinhas, né, que ficavam na parte superior, ali próximo do overhead, né? Que é justamente, naquela época, se fosse os sistemas degradassem do avião, né, fossem degradados, utilizava o último aqui, que é o astronômico. E não tem jeito. Olha, tem que ser o astronômico agora, porque a casa caiu. Deu pau. Deu pau aqui no tem tudo. Mas, né, só uma curiosidade. Hoje, tudo fechadinho. Hoje, né? Não tem necessidade, Isso, né? Hoje não tem mais necessidade. Bom, só vamos fazer revisão então. Visual, aquela navegação que você vai voando, olhando, comparando com uma carta. Isso. Estimada. Relógio. Eu estimo que daqui a tanto tempo eu vou chegar lá e tal. Isso. Navegação visual e estimada andam juntas. Combinadas. A eletrônica é aquela que você fornece uma posição, uma coordenada geográfica inicial, e o avião, por um sistema inercial, ele é capaz de determinar as suas novas posições à medida que ele vai mexendo. Correto. Via rádio é aquela que a gente faz o uso de radioauxílios no solo. Esses radioauxílios podem ser radioauxílios aeronáuticos ou podem ser rádios normais. Hoje em dia não se usa mais isso e está até acabando o rádio. O satélite é aquele baseado em satélites que estão orbitando na abóbada terrestre. E, por fim, a astronômica, observação dos astros. Perfeito, Léo. Correto. Então aprendemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de navegação. Correto. Plano cartesiano. Vamos lá. Sistema de coordenadas planas, Léo. Comenta um pouquinho aí sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um filósofo francês chamado René Descartes, 1600 e pouco, ele desenhou ele fez um sistema de coordenadas que a gente chama de plano cartesiano, né? Okay. A gente fala coordenadas planas porque a gente está em 2 eixos. A gente pode pôr um terceiro eixo e virar uma coordenada tridimensional, né? Que não é mais plana. Mas no planeta Terra, a gente usa coordenadas planas, que é aquilo que você aprendeu lá na escola, o eixo X e o eixo Y. Correto. Sendo o eixo X aquele eixo que está deitadinho, o eixo Y o eixo que está de pé. E aí você consegue, com o cruzamento, né, com o cruzamento de X e Y, você consegue determinar um ponto. E foi isso que a gente fez para a Terra. A gente pegou o plano cartesiano e pôs na Terra. Sim. Só que aí a gente chamou, isso grosseiramente falando, tá, pessoal? A gente chamou o eixo X de linha do Equador e chamamos o eixo Y de meridiano de Greenwich. Que nós já vimos um pouquinho disso daí na aula 1 de meteorologia. Falamos um pouquinho disso. Então, assim, e aí a gente tem esse sistema de coordenadas planas. No caso que você aprendeu na matemática, você aprendeu que tudo que está abaixo do X, né, que tudo está abaixo do zero, que é a origem, que é o cruzamento dos 2 eixos, é negativo. Tudo que está em cima é positivo para Y. E tudo que está à esquerda de Y para X, né? Tá à esquerda de Y. Aí estamos medindo em cima de X. Tá bom. Isso. À esquerda do meridiano de Greenwich, à esquerda do eixo Y, né? Isso. Beleza. É negativo para X. Isso. E tudo que está à direita é positivo para X. Qual que é o ponto? O ponto é que a gente falou assim, que se dane os sinais. É isso mesmo, para não enganar e não atrapalhar. O que está em cima é norte, o que está embaixo é sul, acabou. O que está à direita é leste, o que está à esquerda é oeste, finalizou. Então a gente substituiu os sinais por essa referência da rosa dos ventos, dos hemisférios. Sul, leste, oeste. Perfeitamente. E aí a gente colocou isso sobre a Terra. E assim a gente consegue localizar um ponto na Terra também com o mesmo sistema que você aprendeu lá com o cruzamento de pontos. Mas eu acho que a gente pode avançar, porque isso é uma coisa muito visual, que está na aula, onde eu desenho bastante, e eu acho que na aula tá bem claro, é só uma recordação aqui para os alunos. Correto. Então, através desse sistema de coordenadas planas, né, formou-se grades, né, sobre a Terra, né? Sobre um plano horizontal e um plano vertical. Então, dentro desses encontros, né, de um plano vertical com um plano horizontal, se formou gradeados, que é o próprio nome que se fala, né, o gradeado da Terra. Então, o primeiro nome que a gente tem que sempre lembrar, né, o primeiro conceito, é o círculo
máximo e o círculo menor. Ou mínimo, né? Mesma coisa. Isso. Então, pensa assim, como se fosse uma laranja, né? Você pega a laranja da sua casa, ou um limão, e você corta exatamente no meio. Bem no meio ali da laranja. Então, os dois pedaços que sobraram, né? A parte superior e a parte inferior, se você colocar elas no mesmo plano de referência, vão estar no tamanho igual. Idênticos. Então, o único círculo que permite cortar duas partes iguais é o círculo maior. O plano do círculo maior. E aí, aqui só uma coisa que a gente esqueceu de conceituar, Fonseca, que é importante, é que para esse estudo de navegação que a gente está usando, a gente está considerando que a Terra é uma esfera perfeita. Isso. Porque nada disso que você falou funciona se a Terra não for considerada, ela não é. Ela tem um formato geóide, já falamos na aula de meteorologia. Mas, para o estudo de navegação, para a gente simplificar o estudo de navegação, a gente vai considerar que ela é uma esfera perfeita. Aí vai funcionar desse jeito que o Fonseca falou. Sempre que você desenhar um círculo ao redor dela cujo plano passe no centro, vai dividir ela em dois, vai ser um círculo máximo. Isso mesmo. Duas partes iguais. Duas partes iguais, isso. Que realmente esse corte vai passar pelo centro. Não tem outro jeito. Alguma coisa. Se não, da Terra. Se não passar pelo centro, não vai ter duas partes iguais. Não tem. Que aí, no caso, entra o círculo menor. Então, vamos supor que você pegue a laranja... Tira a tampinha. E você vai lá só dar aquele cortezinho em cima ali. Mas é diferente. Eu gosto, às vezes, se eu vou chupar uma laranja, eu gosto da tampinha. Né? É diferente, né, cara? É isso mesmo. Então, você cortar ali um pouquinho mais acima da metade ali de uma laranja. Então, a parte, né, se você colocar ela as duas partes que você cortou, que sobrou, você colocar no mesmo plano ali de referência, você vai ver que um lado esquerdo ou o lado direito ficou maior em relação ao outro. Perfeito. Então, o que vai cortar duas partes desiguais, que é o único que faz isso dessa maneira, é o círculo menor, que não passará pelo centro. Perfeito. Esse plano. Então são dois conceitos que caem na ANAC. Perfeito. Longitude e latitude. Pessoal, aqui, o foco do nosso podcast aqui é uma revisão. Portanto, a explicação de latitude e longitude, ela foi exaustivamente explicada na aula. Correto. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o conceito que cai na ANAC e explicar um pouco do conceito. Mas é claro que você vai precisar ver lá a aula para você entender exatamente isso daqui. E tem que desenhar bastante isso aqui. Tem que desenhar, lá na aula tá desenhando. Lá no rascunho é desenho. É visual. Isso aqui tem que ser visual. Então, latitude, Fonseca, no conceito ANAC, o que é latitude? Bem, lendo aqui assim, né, a gente fala assim, o arco de meridiano que parte do Equador até o ponto considerado. Aí você fala, travou, bugou o Windows. Travou, mas é isso que cai na ANAC. Mas é dessa maneira que vai cair. Pra ficar assim, mais fácil de entender, né? Nossa, o arco de meridiano, mas latitude não é norte, não é sul, por que arco de meridiano? Latitude não tem que ser paralelo? Paralelo? Né? Não é assim, não faz sentido. Mas pensa assim de uma maneira, vamos ser bem práticos e rápidos, né? Então vamos supor, né? Vamos ter uma noção, por exemplo, a gente vai sair aqui do Brasil e vamos sentido Polo Norte. Melhor, perfeito, né? Uma vertical assim direta. Vamos lá pra cima. Vamos lá pro hemisfério norte. Então eu vou sair de um ponto do hemisfério sul para um ponto do hemisfério norte. Então eu vou sair do meu paralelo onde eu me encontro, no hemisfério sul, né? Para um paralelo que eu quero me encontrar no hemisfério norte, porque nós estamos falando de latitude. Até isso não está errado. Só que pensa o seguinte, para eu fazer esse caminho sobre a Terra, né, no modo vertical, a única maneira que vai me permitir sair de baixo para cima, né, sair do meu hemisfério sul para o hemisfério norte, é sobre um arco de meridiano. Se eu quiser ir rigorosamente. É lógico que se eu for lateral, né, eu vou cruzar vários meridianos. Isso. Então vamos considerar que a gente quer subir realmente na vertical, reto. Isso. Não tem outro jeito. Só para ficar mais fácil, né, ilustrar melhor. Então eu vou sair da parte lá do meu hemisfério sul, de um paralelo, por exemplo, 20 graus sul. Perfeito. E eu quero ir no paralelo 40 graus norte. Para eu fazer esse caminho sobre a Terra, eu tenho que caminhar no arco de meridiano. Que os arcos são, né, perpendiculares aos paralelos e à linha do Equador. Por isso que é na vertical, na subida. Perfeito? Isso aí. Então, a latitude nós vamos medir sobre um meridiano. Mas a latitude vai indicar um paralelo. Então, se a latitude for 22 graus ou 40 graus, norte ou sul, não importa,
eu estou indicando que aquele paralelo é 40 graus. Isso. Mas a medida dela é sobre um meridiano. Correto, perfeito. Para longitude, o conceito é similar. Isso. Para longitude, né, como ali a longitude está se referindo ao hemisfério leste ou hemisfério oeste, então vamos supor, eu quero sair do Brasil, que estamos, né, no lado oeste da Terra, em relação ali ao meridiano de Greenwich, e vamos, por exemplo, para a Europa, né, ou para a China. Então, da esquerda, o ocidental, para o oriental direita. Então, eu vou sair de uma longitude que seja 0,45 graus oeste para 0,45 graus leste. Então, da minha esquerda para a direita. Então, a única maneira que eu vou conseguir, né, no plano horizontal, tá bom? Não vamos imaginar, tem que subir um pouquinho, não. No plano ali horizontal, reto horizontal. Então, da minha esquerda para a minha direita, somente vai permitir caminhar sobre um paralelo. Perfeito. Ou na linha do Equador, que é onde me permite fazer esse caminho. Então, lendo aqui o conceito, o menor arco de paralelo, ou seja, um círculo menor. Menor arco de paralelo. Que já está falando que é o menor arco. Aqui é o menor porque existe o arco do outro lado. Isso. Mas é difícil explicar isso no podcast. Lá na aula tá bem claro. Bem mais claro. Por isso a gente vai ter que dizer que é o menor arco. Sim. Ponto. Esse é o conceito. Isso. Que parte de Greenwich, porque o Greenwich vai ser a referência zero do hemisfério leste ou do hemisfério oeste, né? Se você quer ir para o lado direito, aí você vai caminhar graus de longitude para o lado direito ou graus de longitude para o lado esquerdo. Perfeito. Até o ponto considerado. Então você vai caminhar num paralelo, na horizontal. O que eu gosto de fazer também, um macetezinho bem legal, que o cachorro quando ele vai avisar que tem alguma coisa acontecendo, o que ele vai fazer? Ele vai latir. Então o late, né, o cachorro abre a boca, né, num sentido vertical. Legal. Então o cachorro late, ele abre a boca. Então latitude é no plano ali, no arco de meridiano. Legal, interessante. E longitude, né? Longitude é longo, né? Alguma coisa comprida, longo. Então é na horizontal. Sobre um arco de paralelo. Sobre o menor arco de paralelo. Perfeito. Tá bom? É um macetezinho que dá pra... Macete legal. Legal pra caramba. Bom, beleza. E se você ainda não é aluno ATC e quer estudar conosco, é só entrar lá no nosso site www.atctreinamento.com.br. A ATC é uma escola de aviação civil homologada pela ANAC. A gente ministra cursos de aviação no formato EAD. Lembrando que essa aula aqui, todas as aulas comentadas, a ATC pertence a uma série que é complementar do nosso curso, para auxiliar os alunos nas revisões das aulas. Junte-se aos mais de 5.000 alunos ATC e venha estudar com a gente. Para mais conteúdo de aviação, @ATC Treinamento lá no Instagram. Segue lá, pessoal. Bom, aí, vamos dar uma agilizada aqui, já estamos 37 minutos sem Fonseca. Opa. E essa aula eu achei que ia ser curta. Mas o bate-papo tá legal. Tá legal, então tá fluindo. Que a aula introdução a gente vai falando um pouco mais. Isso. Aqui a ideia é que as coordenadas geográficas, então, ela é o cruzamento de um meridiano com um paralelo. Né? Isso mesmo. Gera um e somente um ponto. E aí a gente tem as formas de escrever a coordenada geográfica, que é um negócio que cai muito na ANAC, os alunos erram bastante. Então, sempre que a gente vai escrever uma coordenada geográfica, a gente tem que começar com a latitude. Então, a gente vai escrever alguma coisa norte ou sul, alguma coisa leste ou oeste. Então, sempre vai ser com a latitude primeiro e depois a longitude. A dica aqui é que é em ordem alfabética. Latitude, depois longitude. A vem antes do O. Acabou. Isso. Então, lembrou da ordem alfabética, vai dar certo. Aqui é importante dizer que a latitude, vamos começar da latitude, ela pode ter um número de 0 até 90 graus. Isso. A latitude. Né? Então, a gente pode subir do Equador de 0 até 90 graus norte ou descer do Equador de 0 até 90 graus sul. Ponto. Portanto, você tem que sempre indicar uma latitude, os graus, com 2 números, 2 dígitos. Então, se a sua latitude for 5 graus, você vai ter que colocar 0,5 graus. Se a sua latitude for 9 graus, você vai ter que colocar 0,9 graus. E aí, a partir do 10, não tem problema. 10, 11, 12, até o 90. Sempre com 2 dígitos nos graus. E aí, você pode indicar também minutos e segundos, né? Claro, eu posso dizer que a minha latitude é 0,9 graus, 30 minutos e 50 segundos. E nós já vimos lá na aula o que é segundos e minutos e nós vamos ver um pouco mais adiante aqui. Mas a ideia é simplesmente essa.
Na longitude, a longitude ela pode assumir um valor de 0 até 180 graus leste ou de 0 até 180 graus oeste. Nesse caso, a gente vai ter que sempre usar 3 dígitos. 3 dígitos. Porque afinal pode ir até 180, então sempre tem 3 dígitos. Então se a gente tiver uma longitude 47 graus, que é mais ou menos o que nós temos aqui no nosso Brasil, aqui em São Paulo, você vai ter ali que escrever 0,47 ou 45. 47, isso. 0, não pode escrever 45, tá errado. Então, a ANAC pode ter uma pergunta assim: qual dessas alternativas indica uma coordenada geográfica? Você vai ver, você vai falar, nossa, tá tudo igual. Tá tudo igual. Não tá. Às vezes é o 0 que muda isso, tudo. Tem que olhar lá. Ou às vezes vem a longitude primeiro, depois a latitude. Ou às vezes você tá escrito assim, por exemplo, 0,5 graus norte, tá certo? 3,2 graus oeste, tá errado, que é 0,32. Então você tem sempre que indicar com 3 dígitos o grau da longitude e 2 dígitos o grau da latitude. Lembrando que latitude vem antes da longitude. A gente sempre vai indicar primeiro latitude, depois longitude, e no final a gente sempre vai indicar se é norte-sul ou leste-oeste. Uma coisa também que eu já vi em questionários, né, quando me preparei para a banca da ANAC, caía muito também, eles gostam de colocar que a regra é o seguinte, né? Graus, minutos e segundos. Mas eu já vi respostas, né, perguntas, que dá graus e já joga segundos. Tá? As duas aspas, verdade. Né, que representa os segundos. Já vi isso também. Uma aspa representa um minuto, né? Então presta atenção também nisso. Olha primeiro, né? Se compete ali na latitude com os dois dígitos de graus. E aí olha se nos minutos e nos segundos corresponde ao mesmo símbolo, né? A mesma simbologia. E tem uma outra pegadinha. Às vezes tem números impossíveis. Então, por exemplo, latitude 95 norte, ou 95, não existe. É até 90. Ou ele coloca longitude 188. Eles nunca colocam uma coisa absurda, assim, tipo 300. Não, isso não. Mas ele engana. Ele põe 182. Isso. Quer dizer, você não percebe direito. Porque 182 é um número perto de 180, eu já vi. Eu também já vi isso aí. E às vezes você tá ali com pressa de fazer a resposta e você não presta atenção no 182, acha que é 180, que o cérebro dá uma enganada. Aí você, errou. Selecionou aquela questão. E também nos minutos e segundos que você está falando, tem um outro ponto também. A gente pode ter até 60 minutos e até 60 segundos. Se ele marcar 67 segundos, está errado. Sim. Na verdade, nem 60 é o certo a marcar. Porque se ele quiser marcar 60 minutos, já vira graus. E se ele quiser marcar 60 segundos, já vira 1 minuto. Isso. Então, você vai ter sempre a marcação. Para as contas, a gente pode usar 60. Isso. Mas para a resposta de latitude, o limite que você vai poder enxergar em minutos e segundos é 59. 59, isso mesmo. Se você vê qualquer valor acima de 59, provavelmente essa resposta está errada. O que eu gosto também de comparar legal com ângulos é o relógio, né? Perfeito. Porque a gente não fala assim, 23 horas e 60 minutos e 0 segundos. A gente não fala isso, a gente já fala 24 ou meia-noite, ou enfim, que horário que seja, já arredondado. Então, para ângulos é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Então, deu 59, deu 60 minutos lá nas operações angulares, que a gente já vai entrar agora, nas operações angulares, já converte para graus ou, se for o caso, já, né, se for fazer a conversão, passa para os segundos. Perfeito. E acabou. Então, é basicamente isso. Vamos lá, Fonseca, temos 8 minutinhos para resolver isso aqui, hein? Vamos lá. Então, bem tranquilo. Então, nas operações matemáticas com ângulos, né? Tem muitos alunos que acabam achando que a operação com ângulos é a mesma coisa que uma operação matemática comum. Né? Se a gente pegar uma subtração, por exemplo, um número menor em relação ao número maior, né? A gente fazer essa subtração. Uhum. E aí a gente pega emprestado, né? A gente aprendeu isso lá no fundamental, né? Pega emprestado do vizinho, corta, tira né, a numeração dele e passa. E aí, tipo, o número que é 5 vira 15, né? Vira uma mágica, né? É mágico uma mágica, né? Que acontece. O número 5 vira 15, né? Pega um emprestado lá do amigo do lado. Mas para os ângulos, não funciona dessa maneira. Sim. Para as operações angulares, a gente precisa fazer conversões. Então, como a gente fez a introduçãozinha lá atrás, que é a mesma coisa que o relógio, né? O tempo também precisa fazer a conversão, horas para minutos e para segundos, as operações angulares é da mesma forma. Então, 1 grau
que é a mesma coisa que 1 hora, representa 60 minutos Sim. de graus ou 60 minutos de hora. E 1 minuto de horas ou de graus corresponde a 60 segundos de horas e de graus. Perfeito. A mesma coisa. Então, nessas operações angulares de soma, subtração e divisão, primeiro resolva a conta. A soma é muito mais fácil, porque você vai somar tudo. Minuto com minuto, segundo com segundos com segundos e graus com graus. Aí o resultado você vai olhar, né? Vai depender ali se for uma DLA, uma DLO, né? A gente vai ver lá na frente depois. E ver, opa, peraí, para latitude o meu limite é 90 graus, por exemplo. E deu lá no resultado 95. Então você precisa, né, passar esses graus aí para minutos ou para segundos, para conseguir equilibrar o resultado. Igual se a gente for somar a hora. Eu vou somar 2 horas e 45 minutos com 2 horas e 45 minutos. Sim. Então eu vou somar hora com hora. 2 com 2. Isso, 4. 45 com 45. 90. Opa. 90 minutos não existe. 90 não, é até 59. Isso. Então, eu sei que 60 é 1 hora. Então, vou pegar esses 60 e vou jogar pra lá. Eu tinha 4 horas. Vai passar 5 agora. Vai passar 5 horas e sobrou 30 minutos. Então, 5 horas e 30 minutos é a soma de 2 horas e 45 minutos com 2 horas e 45 minutos. No grau é a mesma coisa. Se fosse 2 graus e 45 minutos com 2 graus e 45 seria exatamente a mesma coisa. Não muda seria nada. 5 graus e 30 minutos. Não muda nada. Isso nada. mesmo, não muda nada. Então, muitas vezes os alunos confundem. Foi uma sacada do Fonseca aqui no briefing, que acho que ele usa com os alunos, né, Fonseca? Muito bom. Isso. Excelente. E aí a gente tem a divisão. A divisão, pra mim, é o único ponto. Acho que assim, subtração é a mesma coisa também, tá, pessoal? Você vai subtrair hora de hora, minuto de minuto. Se você tiver minuto embaixo, por exemplo, 35 graus em cima, né? 32 graus e 30 minutos embaixo. Quer dizer, eu quero tirar 32 graus e 30 minutos de 35. Mas eu posso pegar emprestado lá do graus? Só emprestar. Eu vou transformar o número de cima que era 35 graus, vou transformar em 34 graus e 60 minutos. Isso. Aí eu emprestei, mas só para fazer a operação. Não pode deixar isso na resposta. Isso. Né? Isso mesmo. É somente na operação. Porque caso na resposta de 60 minutos, quando você fizer o resultado, aí você transforma em graus. Passa lá o graus, né? E isso aí. Na divisão é a mesma coisa. Se você tiver um número, por exemplo, um número que é indivisível por 2, né? Eu quero dividir 37 graus sobre 2. Não dá, né? Eu tenho que transformar esses 37 graus em 36 graus e 60 minutos, que é a mesma coisa, e eu divido tudo por 2. Par e acabou. A divisão é mais fácil. A divisão fica tranquila, né? Eu vou pegar esses 30 e... Quanto que eu falei? 37. 36 e 60... Você falou 37. Aí eu falei, 36 transformei em 36. E 60 minutos. Então eu vou ter 18 graus, né? Que é 36 dividido por 2. E 30 e 60 dividido por 2, que dá 30. 18 graus e 30 minutos. Isso mesmo, nessas divisões aí tem que prestar muita atenção, tá bom? Só para recapitular então, no caso, tanto para uma soma, na soma nem tanto, mas vamos pegar a subtração ou a divisão. Então, na subtração, se o exercício te der 2 informações de latitude ou 2 informações de latitude, o que seja, e tiver somente graus em um e o outro tiver graus, minutos e segundos, então você tem que converter os de cima, né, ali na hora de você fazer, o graus para minutos e segundos para ficar tudo igual. Perfeito. Para você ter um resultado melhor na sua operação, para você facilitar. Ok? Então sempre assim. E no caso da divisão, se tiver graus e minutos e segundos ímpares, passa tudo para par, né? Pegando emprestado ali para conseguir transformar para par, para fazer a divisão também mais tranquila. Beleza. Bom, encerramos, né? Finalizamos navegação aérea. Ainda tem uma jornada. Tem mais uma jornadinha legal aí na frente. Então, pessoal, obrigado por ter assistido ou ouvido esse podcast. Se você está correndo, se está assistindo aqui, alunos da TCC têm acesso às imagens, né? Presta atenção, hein? Muito obrigado a todos. A gente se vê no próximo podcast. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.